Amém, irmão? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, amém? Que está em Lucas, capítulo de número 19, amém? Bastante conhecida dos irmãos. Aleluias. Lucas, capítulo de número 19. Amém? Quem não achou misericórdia? Amém. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque o havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu louvo e engrandeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me concede, amém, nessa noite, de ministrar a sua santa palavra. Confesso aos irmãos que eu nunca senti tanta dor de cabeça como eu estou sentindo hoje. Vocês veem que eu estou meio lenta para falar, porque eu estou com uma dor insuportável na nuca, que vai aqui para frente, que só Jesus na causa. Engraçado que isso começou hoje à tarde. De manhã, tudo ok, meio-dia, tudo ok. À tardezinha, falei com o Bruno, eu estou com uma dor de cabeça que eu não estou aguentando, né, nem falar direito, porque está uma dor insuportável. Mas Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, amém? E Ele se faz presente neste lugar. E como já foi dito nessa noite, Ele é o Deus do impossível. Ele age, Ele transforma, Ele faz milagre, Ele cura. E eu creio, amém? Que não sairei daqui da mesma forma que adentrei. Embora eu tenha entrado aqui com muita dor de cabeça, não sairei daqui da mesma forma, porque o Senhor se faz presente neste lugar, nesse recinto, e já podemos sentir verdadeiramente a sua presença, amém? Então vamos falar nessa noite sobre atitudes. Tudo na vida é uma questão de atitude. Atitudes podem mudar percurso de história, de forma positiva ou de forma negativa. E eu meditava já há alguns dias sobre a vida desse homem, né, que a gente já ouviu falar N vezes. Mas cada vez que a gente lê a palavra, é como se ela se renovasse para nós. E Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo anterior que Jesus, Ele vai à cidade de Jericó. E logo no caminho, quando estava perto, ainda não tinha adentrado a cidade, Deus se deparou, né, de cara lá com um cego que mendigava, que a gente já conhece a história de Bartimeu. E a palavra vai nos dizer no texto anterior que esse mendigo, que aqui neste livro não cita o seu nome, mas porém, né, nos evangelhos sinópticos vão citar, fala que ele ouve um barulho, ele ouve uma zoada, ele ouve algo estranho e ele pergunta o que está acontecendo no caminho de Jericó. E as pessoas respondem: está passando por aqui Jesus, o Nazareno. Daqui já começamos a aprender algo com este homem.
Daqui a gente já pode tirar lições, porque esse cego, ao saber que se tratava de Jesus e sabendo quem o era, porque ele diz no versículo de número 38 do capítulo 18, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele resolve se posicionar, ele resolve ter uma atitude e não permanecer aonde estava, sentado mendigando. Quando ele ouviu o barulho de que Jesus, o Nazareno, passava por ali, ele se coloca de pé, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E eu pensava, nós estamos na casa do Senhor, a presença do Senhor é real neste lugar. E o que nós temos feito nessa noite para chamar a atenção de Jesus? Qual tem sido a nossa atitude para adorá-lo nessa noite e glorificar o seu nome, para que algo diferente venha acontecer nas nossas vidas, no nosso meio? Este cego, ele estava mendigando, mas ele não perdeu a oportunidade. E ele teve uma atitude de se colocar, de se posicionar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Mude a minha vida, mude a minha história. Faça um milagre para que eu possa ver. Porque as nossas atitudes, irmãos, podem mudar a nossa vida espiritual. E vamos para o nosso texto. Então a palavra nos diz que isso foi só no caminho, tá? Onde Jesus encontrou um cego. Muitas vezes nós tentamos nos justificar para Jesus, dizendo para ele que nós somos limitados. Às vezes nós tentamos dizer para Jesus que nós não temos condições de fazer algo que ele nos pediu. Esse cego aqui, ele não pensou na sua limitação, ele não estava vendo Jesus. Ele ouviu apenas um barulho, ouviu uma zoada, um alvoroço, e ele não se limitou à sua deficiência física. E nós recebemos algo de Jesus, e nós colocamos as limitações perante o Senhor. Nós tentamos justificar: eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não dá para fazer. A semana da festa eu disse uma coisa para o pastor, não para me vangloriar, longe de mim seja tal coisa, mas eu disse algo para ele. Eu falei: antes de eu ser veterinária, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou serva do Senhor. E é à disposição dele que eu estou para servi-lo. Não é o meu título que está à frente, não é nada. Eu, antes de qualquer coisa, eu sou serva do Senhor. Então nós não devemos nos limitar. E a palavra vai nos dizer que quando Jesus entra em Jericó, ou quando ele ia passando, Zaqueu, que era um publicano, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era rico. Os publicanos, irmãos, eram repudiados, eram odiados, porque eles cobravam impostos de forma exorbitante, não sendo justo com o que cobrava. Eles enriqueciam a partir dessas cobranças. Então a história nos diz que eles não podiam entrar nos templos, porque as pessoas não os aceitavam. Eles não podiam adorar ao Senhor, porque as pessoas os odiavam. E na verdade, o povo de Israel tinha os publicanos como traidores, porque resolveram servir aos romanos e cobrarem de forma injusta, de forma exorbitante, os impostos. Mas Zaqueu nos ensina algo precioso. A Bíblia nos diz claramente que ele procurava ver quem é Jesus. Era um pecador, era um ladrão, porque roubava, cobrava mais do que deveria cobrar.
era odiado, repudiado pelo povo. Mas dentro dele havia uma necessidade. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso procurar conhecer quem é esse Jesus. Zaqueu, ele não olhou para a sua situação, porque muitas vezes, quantas vezes nós dizemos para o Senhor: Senhor, nós somos indignos e merecedores e achamos que não devemos estar na frente cantando, ou louvando, ou pregando a sua palavra, ou fazendo algo para o Senhor, porque nós nos achamos tão pecadores que não temos condições. Mas havia um desejo no coração dele, e a Bíblia diz claramente: e procurava ver quem era Jesus, e não podia. É a oportunidade que nós temos de estar na sua casa. É a oportunidade que nós temos de vir na oração, de vir cantar, de vir pregar, de oferecer alguma coisa ao Senhor, e não fazemos porque nós não queremos. Porque nós justificamos ou tentamos justificar para Deus. Zaqueu, ele não podia. Ele procurava, ele ia atrás, ele tentava, mas ele tinha uma razão que ele não podia, não conseguia. E ele não conseguia por causa da multidão. Porque aí ele tinha, dois obstáculos. Ele tinha o de cunho pessoal, que era a sua estatura, era um homem pequeno. E tinha, o de cunho circunstancial, que era a multidão. A multidão o impedia de chegar até Jesus. O seu tamanho não favorecia de chegar até Jesus, de ir ter com Jesus. Mas Zaqueu nos ensina que uma atitude pode mudar todo o percurso de uma história. Uma atitude pode mudar o percurso da nossa história, da sua história, da nossa vida espiritual com Deus. A Bíblia vai nos dizer que certa vez Deus mandou um profeta a Ezequias, dizendo para ele colocar a casa em ordem, porque ele havia de morrer. Mas a mesma palavra nos diz que Ezequias, que tinha falhado com Deus por causa do seu orgulho, ele vira o rosto para a parede. Olha como uma atitude pode mudar o percurso da história. O que nós estamos esperando para nos posicionar diante de Deus? O que nós estamos esperando para ver a glória de Deus nas nossas vidas e através de nós? O que nós estamos esperando para ver o mover de Deus no meio da nossa família, aonde a gente trabalha, aonde a gente convive constantemente? A Bíblia nos diz que ao orar, ao virar o rosto para a parede e orar, Deus ouviu a sua oração, mandou que o profeta fosse lá novamente e dissesse: devido à sua oração, acrescentarei mais 15 anos de vida. Porque as nossas atitudes, elas podem mudar o rumo da nossa história. Nós só ficamos cegos, irmãos, se nós quisermos ficarmos cegos espiritualmente. Nós só vamos ficar surdos se nós quisermos ficarmos surdos. Porque o Senhor, Ele tem falado constantemente a nós, todos os dias. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Mas aí eu pergunto, isso foi empecilho para Zaqueu? Isso foi um obstáculo, uma desculpa, uma justificativa para que ele não visse, não conhecesse quem era Jesus? O texto vai nos mostrar que não. E ele tomou alguns posicionamentos importantes na vida, porque a nossa vida ela é feita de decisões e nós precisamos nos decidir. A Bíblia nos diz que não dá para servir dois senhores. Ou devemos servir um e odiar o outro. Mas dois não dá.
E a Bíblia no versículo de número 4 diz: e correndo adiante. Eu tenho dois problemas. Uma multidão e eu sou pequena. Ou eu sento e choro, né, Laninha? Ou eu sento e lamento, ou eu vou correr atrás do prejuízo. E vou procurar ver quem é Jesus. A Bíblia diz: ir correndo adiante. O que ele fez? Ele deixou a multidão para trás. Ele passou à frente da multidão. A Bíblia é clara: ir correndo adiante. Não vou permitir que a multidão me impeça de chegar aonde eu quero para ver Jesus. Não posso permitir que a multidão me impeça de ser usado pelo Senhor na igreja. Não posso impedir que a multidão me impeça de fazer a obra do Senhor. Não posso impedir que a multidão me impeça de adorá-lo em espírito e em verdade. Não posso impedir, não posso deixar que a multidão me impeça de ser batizado com o Espírito Santo, de glorificar, de ser renovado, de ser avivado pelo Senhor. Não posso deixar que a influência da multidão me impeça de servir verdadeiramente ao Senhor. E correndo adiante, a Bíblia diz que ele subiu. Robson falou que nós devemos crescer para baixo, para sermos arraizados no Senhor. Gente, Jesus tem misericórdia, minha cabeça está aqui. E aqui a gente vai ver que Zaqueu, ele subiu, porque foi o único meio que ele achou. Ele subiu em uma figueira brava. A figueira brava, irmãos, não serve absolutamente para nada. Né? É um fruto que não tem vantagem ou valor algum. Não é aproveitável. Mas neste caso foi. Neste caso aqui, foi o que Zaqueu encontrou. Foi a oportunidade que ele viu para ver quem era Jesus. Ele encontrou ali uma figueira brava e disse: eu vou subir, porque de lá eu posso ver quem é Jesus. E aí a gente pensa, muitas vezes a gente olha para algo e diz que não tem mais jeito, que não tem valor, que não serve para nada. E de repente a Bíblia nos mostra aqui que a figueira brava serviu para um homem subir para conhecer quem é Jesus. E ele subiu e ele ficou esperando, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E o versículo de número 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus chegou e disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, aquilo que nós fazemos para o Senhor, não pense que é em vão, ou que vai passar despercebido pelos olhos do Senhor. Aquilo que nós fazemos além do nosso esforço, aquilo que nós, nas nossas limitações, Senhor, eu não estou podendo fazer. A minha cabeça está doendo, está latejando. Eu não estou em condições de fazer. Mas o Senhor, que é o que nos sonda e nos conhece profundamente, Ele vai nos recompensar em tudo o que fazemos para Ele. Nada que nós fazemos na sua obra, nada que nós fazemos para a glória do seu nome, para louvor do seu nome, é em vão. Tem recompensa do Senhor, porque diz aqui: eu teve. Jesus não somente olhou para Zaqueu, não só deu um oi, oi Zaqueu,
Eu te vi, tá tudo ok, tá registrado. Não foi. Jesus não só olhou, como diz: desce, Zaqueu, desce depressa. Desce correndo, porque hoje me convém estar contigo. Porque eu vi o teu sacrifício. Eu vi o desejo do teu coração. Ele é o Deus que nos sonda profundamente. Nós podemos enganar os irmãos, o pastor, qualquer pessoa. Mas nós não podemos enganar o Senhor, a quem nós vamos prestar conta. Nós não vamos enganá-lo. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o versículo que mais me chamou a atenção, versículo de número 6. E apressando-se, Zaqueu ouve a palavra, ouve o chamamento de Jesus. Zaqueu desce depressa. E a Bíblia nos diz claramente que apressando-se. Jesus tem pressa em estar conosco. Jesus tem pressa em estar na nossa casa. Jesus tem pressa em fazer algo nas nossas vidas e através de nós. Jesus tem pressa em sentar conosco e cear e nos renovar e nos batizar e nos avivar. Jesus tem pressa. Mas nós precisamos nos apressar para encontrar-se com Jesus. Nós precisamos nos apressar para estar com Jesus. E apressando-se, desceu. E apressando-se, desceu. E não somente desceu, não somente estava com Jesus. Eu fiquei imaginando a cena como seria. Não sei se Zaqueu deu um abraço em Jesus, porque eu faria. E não ia querer desagarrar de jeito nenhum, mas eu estava só imaginando, conjecturando a cena. E apresentando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria, com felicidade, com gozo. Prazer de estar com Jesus, prazer de estar na casa de Jesus, prazer em ouvir a voz de Jesus, prazer, alegria, porque Jesus estaria na sua casa, estaria com ele, passaria a noite com ele ali. A palavra diz que ele recebeu com alegria. E como nós, como eu, tenho recebido a palavra do Senhor, o chamado do Senhor, ao serviço do Senhor. Como eu estou aqui nessa noite, alegre, feliz por estar, ou pensando que eu poderia estar lá limpando a casa, fazendo a janta, assistindo outra coisa. Mas Zaqueu não, ele se alegrou, ele recebeu com júbilo, com felicidade, com gozo, com prazer. E o versículo de número 7 diz: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Realmente, Zaqueu, ele não era muito querido. Como eu falei anteriormente, ele era um cobrador de imposto. E ele era repudiado pelas pessoas. Só que Jesus, ele não veio para os sãos, veio para os doentes, para os enfermos. Ele veio para nós que somos pecadores, que somos falhos, imperfeitos, infiéis. Mas quando Jesus chega nas nossas vidas, como sempre diz o pastor, algo de novo tem que acontecer, tem que haver em nós. Muitos lá fora não vão entender: mas fulano, mas cicrano que fazia isso, que fazia aquilo. Mas eu conheço um Jesus que muda histórias. Eu conheço um Jesus que transforma caráter. Eu conheço um Jesus que molda-nos conforme a sua vontade e o seu querer. E não tem pecador que ele não possa transformar verdadeiramente.
quando eu leio a história de Manassés, eu fico às vezes, agora até que não, mas antes eu ficava chateada com Deus. Falei, Senhor, mas como é que pode libertar um homem que diz a Bíblia claramente que ele provocava a ira a Deus, que passava os seus filhos pelo fogo e provocava ao Senhor? Ele tinha prazer em provocar ao Senhor. Deus pega Manassés, leva cativo, preso. Manassés da prisão ora ao Senhor. E Deus o liberta. E Manassés passa então a servi-lo. Porque o nosso Deus, Ele age conforme o seu querer e a sua vontade. E diz a Bíblia que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E o Senhor, Ele não vê como nós, o homem, vê. Mas a oração de Manassés, o arrependimento de Manassés, levou Deus a mudar a história de Manassés. Assim como a atitude de Zaqueu, o comportamento de Zaqueu, a fé deste homem, fez com que Jesus chegasse na sua casa, mudasse a sua história, porque a Bíblia vai dizer, no versículo de número 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Isso se chama mudança. Isso se chama conversão. Isso se chama atitude de alguém que realmente encontrou Jesus. Está dizendo, Senhor, estou disposto a te servir verdadeiramente e a devolver aquilo que eu roubei, a devolver aquilo que eu tirei, porque ele encontrou verdadeiramente o Senhor Jesus. E aqui não foi apenas um milagre físico, como a gente viu na história de Bartimeu, do cego que mendigava no caminho de Jericó. A gente vê aqui a salvação do Senhor entrando de uma forma plena e genuína na vida de um homem que era repudiado pela sociedade e que Jesus não rejeitou. Por isso não devemos nós rejeitar quem está lá fora na sarjeta, da forma que procede, mas apresentar o Jesus que mudou a nossa história e que moldou as nossas vidas. E aí o versículo 9 vai dizer, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não interessa se vai agradar A ou B. Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Não interessa o que vão dizer. Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus é aquele que muda a nossa história. E nós, irmãos, muitas vezes dizemos, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver um momento diferente na Tua presença. Mas qual tem sido a nossa atitude para que isto venha a acontecer nas nossas vidas? Qual tem sido o nosso posicionamento diante disso? Nós temos realmente nos colocado na brecha para que isso venha a acontecer? Nós temos tomado atitudes que nos faz render ao Senhor para que isso realmente venha acontecer nas nossas vidas, venha ser ministrado nas nossas vidas? Nós podemos ver que atitudes, elas podem mudar a nossa vida espiritual para melhor ou para pior. Está em nossas mãos escolher aquilo que nós queremos viver com o Senhor. No texto anterior, vai falar também do jovem rico. Não estava aqui, mas esse jovem, ele teve uma oportunidade de tomar uma atitude, de servir e estar com o Senhor. Mas ele pensou nos seus bens, na sua riqueza. Ele era conhecedor da palavra, ele era conhecedor da Bíblia, conhecia os mandamentos.
Mas esse texto aqui vai nos dizer que não basta apenas conhecer, nós precisamos verdadeiramente servi-lo. E às vezes servi-lo vai requerer de nós atitudes de abrir mão. Jesus disse: ainda te falta uma coisa, você conhece tudo, você tem conhecimento, mas ainda está te faltando algo. Vende tudo que você tem. Tudo não é fácil. Hipocrisia minha se eu disser que se Jesus mandar eu vender tudo, Débora, vou dizer: não, Jesus, vou vender agora facinho, facinho. Hipocrisia minha. Não é fácil. Mas a Bíblia nos diz que aquele que não renunciar, aquele que não tiver coragem de renunciar, não é só os bens materiais. A Bíblia vai nos dizer que se nós não deixarmos pai, mãe, que muitas vezes é interferência, para servi-lo, nós não poderemos alcançar o reino dos céus. Uma atitude nossa pode mudar as nossas vidas espirituais daqui para frente. Aquilo que nós almejamos com o Senhor, um avivamento, o renovo, o batismo com o Espírito Santo, aquilo que você quer realmente ser: Senhor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pregador diferenciado, eu quero ser, não sei o que você tem falado com Deus, mas o Senhor nos diz nesta noite: se posicione, tome uma atitude, me faça olhar para ti, assim como olhei para Zaqueu, que tomou a atitude de, mesmo ser pequeno, mesmo enfrentando uma multidão, não olhou para os obstáculos, subiu na figueira e disse: eu quero conhecer Jesus, eu quero ver quem é esse Jesus, eu preciso estar com esse Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra, e que nós possamos buscar a presença do Senhor constantemente nas nossas vidas, amém? E que nossas atitudes venham realmente nos favorecer para sermos cheios da graça, da misericórdia e do Espírito Santo, amém? Agradeço a oportunidade em Cristo Jesus.